Eu vou convidar agora os nossos panelistas para que tomem assento. Por gentileza, a doutora Dominique Bigatti, diretora adjunta substituta de Normas e Habilitação de Produtos na ANS, advogada, mestre em Políticas Públicas, atua na regulação da saúde suplementar desde 2008, perdão. Muito bem-vindo, Dominique, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estenda nosso agradecimento à diretora Lenise, por favor. Doutor Denizar Viana, superintendente do IESS, professor titular da UERJ, médico doutor em saúde coletiva, com experiência em políticas públicas e gestão, incluindo atuação como secretário do Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, né, doutor Denizar? E o IESS, Instituto de Estudos na Saúde Suplementar. Eduardo Jorge Valadares, secretário adjunto de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde do Ministério da Saúde, é engenheiro biomédico com doutorado pela Unicamp, atua em inovação, regulação e políticas públicas em tecnologia e saúde. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado por aceitar nosso convite. Estenda agradecimento à secretária Fernanda, por gentileza. E, para completar o nosso time de debatedores, Fernando Silveira Filho, CEO da Bimed, administrador com mestrado em desenvolvimento organizacional, possui mais de 30 anos de experiência em liderança de empresas no Brasil e no exterior, com atuação nos setores de personal e healthcare. Muito obrigado a todos. Antes de passar a palavra para os nossos debatedores, eu vou fazer um pequeno arrazoado, né, da motivação desse painel. Todos que aqui estão, de alguma forma, acompanham os debates de ATS, de incorporação. Estou vendo muitos carinhas conhecidos aqui, de colaboradores de empresas associadas, participantes do nosso comitê de acesso, ATS. A nossa ideia é trazer, né, ao debate e qualificar esse debate que é tão necessário entre as diferenças que regem o processo de ATS, a incorporação no SUS, na saúde suplementar, tratar um pouquinho da diferença, né, desses dois espectros do sistema de saúde brasileiro, o SUS, e aí contando também com a contratualização, e a saúde suplementar, que vem complementar, né, o que o Sistema Único já oferece, já oferta, e perpassar por alguns temas um pouco polêmicos que nós temos debatido em diversos fóruns, não só no âmbito da indústria da saúde, seja a indústria de equipamento de dispositivo médico, indústria farmacêutica, mas também operadoras, prestadores, que é a discussão acerca da proposta de agência única, seja a proposta que hoje tramita, né, no Congresso, projeto de lei do deputado Luizinho, seja por propostas outras que a gente também acompanha o debate, por especialistas, expertos em ATS, e uma discussão mais recente, que é uma proposta de antecipar os processos de ATS incorporação junto ao registro, já no início, na entrada, né, da tecnologia no nosso país. Esse último debate nos preocupa bastante, né, da forma que ele está sendo tocado, de uma forma generalizada acerca de todas as tecnologias, sem apartar de fato o que é a grande pedra no sapato, né, os medicamentos de alto custo para doenças raras, os biológicos, que de fato tem um impacto bastante relevante. Isso precisa ser apartado. Quando a gente fala nessa proposta de antecipar os processos de ATS, incorporação para o registro, nós não teríamos, por exemplo, a robótica, a cirurgia robótica disponível, né, no país até hoje, porque recentemente que foi incorporada no SUS e, por consequência, na saúde suplementar, ainda não disponibilizada no SUS, por questões de organização, para o ressarcimento. Mas imagina se essa proposta vigisse. Nós não teríamos todo o benefício, né, que a cirurgia robótica trouxe até hoje. Para dar só um pequeno exemplo. E nós temos que ter clareza também que, além do SUS da saúde suplementar, há uma parcela grande da população que paga a saúde e as tecnologias de próprio bolso. E esse processo regulatório, ele garante que tecnologias seguras e eficazes, elas entrem no país, numa perspectiva de análise de desfechos clínicos, segurança, eficácia. E aí você tem, posteriormente, né, as análises de perspectiva econômica,
que, como os fundamentos de farmacoeconomia, economia da saúde dita, ela deve ser realizada sob perspectiva do pagador. Então, aí nós temos uma perspectiva que é uma perspectiva da sociedade, aquele primeiro momento que a Anvisa aprova, né, a tecnologia, e aí você vai ter os pagadores de próprio bolso fazendo suas próprias análises, se vale ou não adquirir aquela tecnologia, o valor que ela entrega, e as análises na perspectiva do pagador SUS e na perspectiva do pagador saúde suplementar. E aí, quando a gente recai na discussão da agência única, na ABMED a gente sempre brinca, uma agência única ok, mas que tenha duas diretorias, uma de SUS e uma de saúde suplementar. Você otimiza os processos de análise de desfechos clínicos, mas a análise econômica ela deve ser, de fato, apartada na nossa perspectiva. Então, feita essa pequena introdução, para todo mundo ficar na mesma página, eu vou passar a palavra para a Dominique, né, nossa mulher aqui compondo a mesa, para que possa iniciar o debate com a sua visão. Por gentileza, Dominique. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Dominique Lourenço, sou servidora de carreira da ANS desde 2008. Atualmente eu ocupo o cargo de diretora adjunta na Diretoria de Norma e Habilitação de Produtos da ANS, que é a diretoria responsável pela atualização e elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde. O Felipe já apontou aqui várias questões assim que são extremamente complexas, envolvendo essa relação entre o setor público e o setor privado. Já adianto que, do ponto de vista da ANS, a gente entende que a saúde suplementar ela tem muitas especificidades que fazem com que haja necessidade de ter uma análise própria para o setor. Mas, antes de começar, queria agradecer o convite da ABMED, na pessoa do presidente, do Dr. Fernando, cumprimentar aqui a todos os meus colegas aqui de painel. Queria pedir para a organização colocar uma breve apresentação, só para a gente poder compreender como a ANS ela trabalha nessa questão da avaliação de tecnologia em saúde. Pode passar o próximo, por favor. Não tem passador? Ah, tá. Bom, aqui a gente está falando da jornada da ciência até a sociedade. Então, a gente tem todo o desenvolvimento tecnológico que tem sido disruptivo, então, com muita inovação radical, que tem trazido para a sociedade muitos benefícios em termos de qualidade de vida, de longevidade. E, do ponto de vista da regulação, a gente precisa passar por toda essa jornada para que esse desenvolvimento tecnológico ele possa se traduzir em acesso para toda a sociedade. Então, a gente passa por toda uma análise técnica, um debate com a sociedade, um processo decisório, sobre os quais eu vou falar mais um pouco à frente, para que a gente consiga dar acesso. E aqui, de plano, assim, é importante a gente ter em mente que a gente ter o desenvolvimento tecnológico sem que a gente garanta o acesso para a população se torna algo sem uma utilidade prática. Então, a gente sempre precisa pensar em como garantir esse acesso para a população dessas novas tecnologias, de forma a manter também o equilíbrio setorial. E aí, falando um pouco da agência, essas diferenças entre o setor público e o setor privado. O setor de saúde suplementar ele é um setor mutualista. Acho que eu tenho que usar o contrário. Foi. É um setor mutualista, então todos contribuem para que quem precisa possa usar quando for necessário. Então, sob essa ótica, existe uma diferença no seu nascimento entre a saúde pública e a privada. No setor público, a gente trabalha com a lógica de orçamento público e no setor privado, a gente trabalha com essa lógica mutualista. Então, pensando na lógica mutualista, os pagadores, em última análise, da saúde suplementar são as famílias que adquirem os seus planos de saúde ou as empresas que contratam para os seus empregados aquele benefício do plano de saúde. Então, a gente está pensando numa outra lógica, em que o financiamento, ele, em última análise, ele vai correr pelas famílias e empresas pagadoras. Então, toda vez que a ANS fala em sustentabilidade, muitas vezes pode dar a impressão que a agência está falando da sustentabilidade apenas das operadoras de planos de saúde, mas nós também estamos falando em garantir o acesso das famílias e empresas contratantes ao setor, na medida em que, se a gente onera
de uma forma desequilibrada o setor, isso vai repercutir em mensalidades mais altas e reajustes mais elevados, que podem acabar comprometendo o orçamento familiar das empresas e, de certa forma, fazendo com que beneficiários saiam do setor. Então, esse é uma questão assim, fundamental das diferenças entre o Sistema Único de Saúde e a saúde suplementar. E falando um pouco sobre o rol, né, de procedimentos e eventos em saúde da ANS, falar aqui de forma bem rápida, né, que é a lista de cobertura mínima obrigatória, que garante também ao beneficiário não apenas a lista de procedimentos, mas a forma como essa cobertura deve ocorrer de acordo com cada contrato. Esse é outro ponto importante que na saúde suplementar, para além da lista obrigatória de procedimentos, nós ainda temos as características contratuais, então, que vão envolver a segmentação assistencial contratada, abrangência geográfica. Então, todos esses pormenores são previstos na regulamentação do rol, que é a Resolução Normativa 465 de 2021. Essa atualização também é contínua e conta com bastante transparência e participação social, mas para não demorar muito, vou falar um pouco mais à frente. Então, alguns pilares importantes dessa análise de avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, é sempre ter, assim como norte, o interesse público. Então, a gente sempre colocar o paciente, o beneficiário, como centro das nossas decisões regulatórias, para garantir um acesso de qualidade e no tempo oportuno também para esses beneficiários. E, para isso, a gente precisa ter um rigor técnico na avaliação de tecnologia em saúde. Então, a agência ela sempre procura estar alinhada a medicina baseada em evidências, melhores práticas internacionais e nacionais em avaliação de tecnologia em saúde. A gente procura fazer parte de todas as redes internacionais também que tratam do tema, para que a gente possa fazer um trabalho com o maior rigor técnico possível, para que as decisões regulatórias possam estar alinhadas ao interesse público. E sempre tendo em vista também a necessidade de sustentabilidade do setor, como eu falei, é um setor mutualista, então a gente sempre precisa pensar nesse equilíbrio setorial, garantir acesso, mas garantir acesso, garantindo esse equilíbrio. A transparência para a sociedade, que é um ponto importante, o controle social, ele é fundamental também para as melhores decisões regulatórias, porque ele contribui muito no processo de qualificação decisória. Um alinhamento também com as políticas nacionais de saúde, então a agência também não pode trabalhar de uma forma descoordenada com as políticas do Ministério da Saúde, com outras agências reguladoras, e pensando também na promoção de saúde e prevenção de doenças, como uma lógica importante para que a gente saia de um modelo apenas centrado na doença, mas também promotor de saúde. E aí, a evolução legislativa do rol, a gente tem, desde 2018, o processo de ATS na agência vem passando por um aprimoramento contínuo. Então, a primeira resolução que regulamenta especificamente a ATS na ANS, ela é de 2018, a Resolução Normativa 439. Em 2021, foi editada a Resolução 470, em que esse rito ele é modificado. Então, a gente passa de um modelo bianual para um modelo de avaliação contínua em 2021. Então, agora, em 2026, nós fazemos 5 anos de um modelo de avaliação contínua. E aqui é importante destacar que, no âmbito judicial, houve a discussão em relação ao rol taxativo, mas o rol, na verdade, ele nunca foi taxativo no sentido de ser uma lista estanque, congelada no tempo. Ele sempre foi atualizado, mas antes de 2021, a periodicidade era bianual. E, a partir de 2021, a gente já consegue fazer numa periodicidade menor. Isso decorre também das próprias mudanças no setor de saúde como um todo, em que o avanço tecnológico começou a ser mais acelerado. Então, a agência, ao longo do tempo, atenta a essas mudanças de cenário, também promove mudanças regulatórias para acompanhar também essas novas realidades. E, em 2022, nós temos 2 grandes marcos para o processo de avaliação de tecnologia em saúde, que é a edição de 2 leis, da Lei 14.307, que ela traz uma série de previsões, de prazos e de determinações em relação à forma como a ANS deve proceder em relação à avaliação de tecnologia em saúde, e a Lei 14.454, também de 2022, que trouxe a chamada cobertura extra-rol.
Essas duas leis, elas trouxeram mudanças bastante paradigmáticas. Vou citar aqui especialmente a Lei 14.307, que ela trouxe prazos para a realização da avaliação de tecnologia em saúde, e ela trouxe também previsões em relação à obrigatoriedade de incorporação na saúde suplementar daquelas tecnologias que tiveram recomendação favorável da Conitec. Contrário. Bom, e aí falando sobre esse ciclo de atualização, é um ciclo de submissão contínua. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode apresentar uma proposta de atualização do rol. Na análise, a gente faz uma análise tanto de elegibilidade da proposta, que é para verificar se aquela proposta tem os requisitos mínimos para análise técnica. Quando a proposta tem os requisitos mínimos, é realizada uma análise técnica. Depois eu vou mostrar mais à frente todos os pontos de análise. Então, é uma análise que vai avaliar a eficácia, segurança, efetividade, acurácia e uma série de outros fatores, incluindo o impacto de custo-efetividade orçamentário, e também passa por um processo decisório no âmbito da diretoria colegiada da ANS. Então, aqui só as macroetapas desse processo. Então, a gente tem a fase inicial de elegibilidade. A análise técnica também é importante salientar que ela é realizada pela equipe técnica da ANS, mas também pelos parceiros da rede de avaliação de tecnologia em saúde, a Rebrates. Então, a gente trabalha também em coordenação com agências de avaliação de tecnologia em saúde. A gente tem um processo amplo de discussão e participação social. Então, a gente tem a CoSaúde, que é uma comissão intersetorial com representantes de diversos segmentos da sociedade, incluindo também da indústria, para fazer as discussões sobre essas incorporações, consultas públicas, audiências públicas e, por fim, a gente ainda tem um processo decisório. E aqui é importante sinalizar também uma diferença em relação à Conitec, que no caso da CoSaúde é uma instância consultiva, em que são realizados debates, diálogos, que eles ajudam no processo decisório, porque eles trazem informações, discussões importantes para que a agência possa formular a sua decisão. Mas a decisão quanto à incorporação ou não de uma determinada tecnologia cabe à diretoria colegiada da ANS. Então, esse também é um ponto importante para relatar. Em relação à questão dos requisitos do registro sanitário para fins de avaliação de tecnologia em saúde, é sempre importante colocar que o registro na Anvisa, ele é uma condição inicial de elegibilidade. Então, se a proposta de atualização do rol envolver um medicamento ou um dispositivo que demandem o registro na Anvisa, a apresentação desse registro é uma condição sine qua non para que a gente possa seguir com a análise. Então, esse ponto também é importante ressaltar, porque caso não seja apresentado o dispositivo ou o medicamento, ele não tenha registro na Anvisa, essa proposta sequer segue para análise técnica. E aí, em relação a esses requisitos, em relação ao registro sanitário, é sempre importante que os proponentes eles incluam não apenas o registro, mas também um manual do usuário, as instruções de uso, no caso de dispositivos, as indicações para as quais aquele medicamento está sendo proposto, de acordo com o que está registrado também na bula da Anvisa, e a gente tem uma exceção para a questão das indicações previstas em bula, que é a exceção de quando a Conitec ela tem parecer recomendável para um medicamento, mas para uso fora do que está registrado em bula, que a gente chama de uso off-label. Como a ANS ela tem um prazo de 60 dias para incorporar na saúde suplementar, a gente tem essa exceção para situações em que não haja previsão em bula. Mas as propostas que são efetivamente apresentadas à ANS, elas precisam estar aderentes à indicação em bula da Anvisa. Então, assim, os pilares da metodologia da ANS, a efetividade, a sustentabilidade, a perspectiva do paciente como foco das nossas ações, mas também uma parte importante, que é de estrutura e recursos humanos, que esse também é um ponto que ele tem uma peculiaridade em relação ao sistema de saúde como um todo, que na saúde suplementar,
quando a agência delibera pela incorporação de uma tecnologia, quando a resolução normativa que traz essa incorporação ela entra em vigor, o setor já precisa cobrir de imediato. No SUS, a gente sabe que ele tem um prazo de 180 dias, que muitas vezes a cobertura efetiva vai aguardar um protocolo, a compra daquele medicamento, e na saúde suplementar isso é de imediato. Então, quando a ANS ela realiza uma análise de incorporação no rol, ela também precisa estar atenta para a estrutura, disponibilidade de rede, para que atenda todo o território nacional, e também, às vezes, até a estrutura de treinamento. Então, só para citar exemplos, nós já tivemos casos de procedimentos que, numa proposta inicial, a ANS entendeu como desfavorável à incorporação, porque, à época, a gente não tinha profissionais treinados suficientes para realizar no país que eles conseguissem atender a toda a demanda da saúde suplementar. Anos depois, com mais maturidade, com mais profissionais treinados, esse procedimento pode ser incorporado ao rol. Então, são questões importantes, especialmente considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais, com muitas desigualdades na oferta de tecnologias. Então, esse é um ponto importante. Por mais que muitas vezes a gente tenha disponibilidade no Sul, no Sudeste, a gente precisa observar se a rede disponibilizada ela é suficiente para atender a toda a demanda da saúde suplementar. Já que, tão logo incorporado aquele procedimento, a disponibilidade pelas operadoras é obrigatória para todos aqueles beneficiários em que houver indicação. Então, esse é um ponto importante também de diferença entre o Sistema Único de Saúde e a saúde suplementar, que vão levar as respostas sobre as questões que o Felipe colocou aqui no início do nosso diálogo, que são as questões que são específicas da saúde suplementar, que vão demandar uma análise também específica para o setor. Então, aqui, as redes de ATS que a ANS faz parte, Inata, Redetsa, que é da OPAS, Rebrates, dentre outras. Os prazos para atualização, então, a agência ela tem um prazo de 180 dias prorrogável para todos os procedimentos e de 120 dias prorrogável por mais 60 para os tratamentos antineoplásicos e um prazo muito exíguo de 60 dias para a incorporação do que tem recomendação favorável na Conitec. No caso da Conitec, a agência ela só pode não incorporar o que tem parecer recomendável pela Conitec quando se trata de uma exclusão legal para a saúde suplementar. Nas outras hipóteses, a incorporação ela é obrigatória. Então, são prazos muito exíguos para que a gente realize uma avaliação de tecnologia em saúde que precisa seguir todas essas etapas que eu já informei. Então, é um desafio enorme para a agência. Nós sempre pontuamos que, ainda que nós tivéssemos uma equipe mais robusta, mais disponibilidade orçamentária, ainda assim nós teríamos um desafio para cumprir esses prazos, porque são prazos bastante enxutos para que a gente possa cumprir todas as macroetapas, como, por exemplo, o processo de participação social, seja por meio da CoSaúde, seja por consultas públicas e audiências públicas. Então, assim, os elementos dessa análise, que eles são consubstanciados num relatório de análise crítica, é o resumo executivo da proposta, as condições de saúde que estão sendo objeto daquela proposta de atualização do rol, a descrição da tecnologia, bastante pormenorizada, a análise quanto à eficácia, efetividade, segurança, acurácia daquela proposta, a avaliação econômica, que a gente faz a avaliação ou de custo-efetividade ou em alguma outra metodologia, e análise de impacto orçamentário, para além também da questão da análise da rede disponibilizada. Então, a agência faz essa análise específica para a saúde suplementar em relação à avaliação econômica. Esse ponto também, como eu já falei no início, ele é uma característica específica da saúde suplementar, porque quando a gente fala em análise de impacto orçamentário e de custo-efetividade no Sistema Único de Saúde, nós estamos falando de uma análise que ela tem por base um financiamento baseado em orçamento. E na saúde suplementar, nós estamos falando de uma análise baseada num setor que ele é mutualista. Então, são características diferentes que elas vão ter repercussão nessas análises de avaliação econômica e de impacto orçamentário.
Aqui só um balanço com o total, né, de avaliações que foram realizadas de outubro de 2021 com rol contínuo até maio de 2026. Então, nós tivemos 128 demandas com 71 tecnologias incorporadas e realizamos 86 consultas públicas e audiências públicas e 50 reuniões da CoSaúde. Então, são números expressivos quando a gente pensa em avaliação de tecnologia em saúde. E nós tivemos também um total de 149 inclusões, considerando também 61 tecnologias que foram incorporadas por recomendação favorável da Conitec. Então, a gente teve aí um processo de 2021 até agora, com um número bastante significativo de atualizações do rol, que já demonstram que o rol ele não é taxativo. Pelo contrário, ele está em constante evolução e com muitas tecnologias sendo incorporadas. A representatividade da CoSaúde, que ela é composta por todos os membros da Câmara de Saúde Suplementar, e esses membros eles têm uma representatividade da maior gama possível da sociedade. Então, ele vai desde representantes de entidades de defesa do consumidor, até representantes dos ministérios, até representantes da indústria, representantes das operadoras, né, das reguladas, entidades representativas do setor, representantes do Poder Judiciário, defensorias públicas. Então, é uma representatividade bastante ampla, com um diálogo que ele tem se aprimorado ao longo do tempo, e desde o início da CoSaúde até agora, a gente vê um ganho de experiência que também tem resultado em discussões cada vez mais aprofundadas. A gente teve, no ano passado, né, a decisão na ação direta de inconstitucionalidade 7265, que para a cobertura extra-rola trouxe uma série de requisitos. Aqui eu não vou adentrar muito nesse tema, a gente poderia ter um painel só sobre esse tema, mas eu queria destacar em relação a registro, né, que é uma das questões que a gente está discutindo aqui, que para a cobertura extra-rol, o registro na Anvisa também é uma condição, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essas questões, essa interlocução, essa interface entre registro e avaliação de tecnologia em saúde, para além da ATS, ela também virou uma condição em decisões judiciais. E aqui, pensando um pouco também num olhar mais prospectivo para o futuro, né? O que a gente tem olhado do que vem pela frente na saúde suplementar? Então, a gente tem começado a estudar a questão do limiar de custo-efetividade e impacto orçamentário para a saúde suplementar. Nós sabemos que a saúde suplementar ela tem peculiaridades também muito relevantes para esse estudo de limiar. Então, a gente vai ter um desafio enorme pela frente, que é como estabelecer um limiar para o setor de saúde suplementar. E aí, nesse ponto, a gente pretende fazer essa discussão de uma forma bastante dedicada, com calma, lembrando que o limiar ele não é impeditivo de que venha a ser incorporada uma tecnologia que esteja acima do limiar. Ele é um referencial para as análises, e mais um dos objetos de análise, né? Às vezes a gente pode ter a impressão que tudo que for acima do limiar não vai ser objetivamente incorporado. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer um referencial para quando essa tecnologia estiver acima do limiar, a gente pensar em formas de incorporação e olhar também com mais cautela para a questão do impacto orçamentário e também para a análise de custo-efetividade. A gente tem tido uma nova abordagem também na agência, que é começar a discutir a questão da precificação. Então, a gente tem aceitado as propostas que são encaminhadas pelos proponentes, né, em geral a indústria, de descontos para avaliação de tecnologia em saúde, o que a gente observa que tem sido muito positivo, porque é uma situação que nós sempre pontuamos, a doutora Lenise, nossa diretora, sempre pontua, é uma relação de ganha-ganha, em que a indústria, os proponentes em geral, sempre apresentavam propostas de desconto, mas a agência ela não considerava nas avaliações de tecnologia em saúde. E isso, muitas vezes, poderia resultar numa decisão desfavorável, dado o impacto daquela incorporação. E agora, pensando nessa forma alternativa de trabalho, em que a gente pode trabalhar com um termo de responsabilidade, que ele vale como um título executivo extrajudicial,
para fins de eventual execução de descumprimento, a gente consegue que esses descontos sejam considerados e nós já temos 2 termos assinados com incorporação de 2 medicamentos, em que, inclusive, o desconto ofertado foi para todas as indicações que já estão previstas no rol para aquele medicamento, né, o Dupilumab e o Risankizumab. Então, foi além daquela indicação que estava sendo objeto de incorporação e que a gente entende que foram 2 situações bastante positivas, especialmente para a sociedade, porque a gente consegue dar acesso à sociedade para tratamentos, no caso que a gente trabalhou, a gente tinha demandas em saúde não atendidas, a gente tinha condições de saúde que eram muito debilitantes para a sociedade. Então, são formas alternativas que a gente vem buscando trabalhar para conseguir fazer a incorporação também de tecnologias que tenham alto custo, mas de uma forma que a gente consiga manter o equilíbrio e nessa lógica de cooperação, de ganha-ganha, em que todos os setores saem ganhando. E a gente tem também a experiência de compartilhamento de riscos, ainda muito poucos casos ainda no Brasil, ainda algumas situações ainda muito pontuais. Entretanto, a gente entende que é algo que pode avançar no país para que a gente possa trabalhar também com tecnologias inovadoras, muitas vezes até disruptivas, trazendo para o país também as melhores tecnologias, mas de uma forma que seja sustentável. Então, acho que o futuro é a gente pensar nessa coordenação, nessa cooperação com todos os atores, para que a gente possa garantir cada vez mais acesso à população assistida pela saúde suplementar com qualidade. Bom, então era isso. Fico também aqui à disposição, né, para perguntas, para dúvidas, e agradeço a atenção de todos. Muitíssimo obrigado, Dominique. Você trouxe alguns pontos relevantes aqui que eu não citei, mas gostaria até de pensar, destacar nessa discussão acerca da incorporação automática, se ela ainda faz sentido. Ela é extremamente importante. Mesmo no nosso grupo lá da ABMed, a gente faz essa reflexão. Se de fato o que é incorporado no SUS deveria automaticamente ir para a saúde suplementar, né, ou se é algo de fato voltado para as demandas, para as necessidades de saúde suplementar e para as capacidades, também é importante fazer essa discussão. A gente tem também os temas no 2, 3, 4 e 6, né, que a gente precisa revisitar. Acho que os temas no 2, 3, 4 e 6 impulsionam um pouquinho essa discussão de antecipar os processos de ATS incorporação para junto do registro, né? Uma vez que você não tem registro, não tem nada registrado sem estar incorporado, você não pode judicializar. Mas, sem me delongar muito, passar de pronto aqui para o Eduardo, para trazer a perspectiva dele, né, enquanto representante do Ministério, mais alguém que tem uma longa carreira aí já na gestão pública da saúde, com a Anvisa também na bagagem. Por favor, Eduardo. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Ah, sim. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer o Fernando e o Felipe pelo convite, né? Cumprimentar o Denizar e o Dominique, meus colegas aqui de painel, né? Eu vou fazer uma curtíssima apresentação, só destacar alguns pontos que eu acho relevante à luz desse debate, dando um destaque em especial a alguns apontamentos que foram recentemente colocados pelo Tribunal de Contas à luz do debate de incorporação de tecnologias, né? O TCU tem algumas observações interessantes e quando você olha o ponto central das discussões, seja na saúde suplementar, seja no sistema público de saúde, no SUS diretamente, né, o grande eixo da discussão em última essência é a questão orçamentária, a questão de custos, né? A gente tem... O passador, você me empresta? O processo de incorporação de tecnologia vem avançando bastante nos últimos anos, né? A Conitec tem 15 anos desde a criação da Conitec. Para quem não sabe, antes da Conitec tinha um negócio chamado CITEC, né? Que era a Câmara de Incorporação de Tecnologia, que era o Cláudio Mairovich, que era o coordenador. E como a Dominique destacou aqui, existe, digamos, um foco diferente quando a gente fala de incorporação na perspectiva do Sistema Único de Saúde e quando a gente fala de incorporação na perspectiva de um sistema de saúde suplementar, né?
Como eu falei, a Conitec já tem 15 anos, né? Vem consolidando muito, teve um avanço muito grande, estruturação muito grande na Conitec nos últimos anos. Tá? Ela é um processo robusto hoje em dia, muito consolidado, e o grande ponto que vem à baila na questão da Conitec é a questão da avaliação de tecnologia chamada ATS. Né? E isso começou de forma muito importante para a área de medicamentos, isso se consolidou bastante na área de medicamentos, e começa, de alguns anos para cá, a ganhar corpo também na área de dispositivos médicos. Né? Dispositivos médicos vem tendo uma complexidade tecnológica crescente nos últimos anos, né? E com um desafio, digamos, maior que os medicamentos. Né? Enquanto a tecnologia de medicamentos aí fica 10, 15, até 20 anos no mercado, o que a gente observa na dinâmica de mercado do setor de dispositivos médicos é que praticamente a cada 2 anos você tem todo um novo portfólio de tecnologias. E quando você olha à luz dos mecanismos de ATS que nós temos hoje, que foram pensados inicialmente para medicamentos, né, a gente começa a ver que temos que fazer algumas modulações específicas para esse segmento. Né? Mas quando a gente fala desse ecossistema de avaliação de tecnologia, principalmente no âmbito da Conitec, a gente tem um sistema com alguns stakeholders importantes. Né? Primeiro, com entidades subnacionais, né? Sejam as secretarias estaduais e municipais de saúde, que participam ativamente das deliberações. O controle social, que tem um papel importante e ativo, e é importante o controle social, principalmente a representação de pacientes, ter voz e ter participação nessa arena. A indústria, né, que tem a sua demanda legítima, tem os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e isso, como a Dominique colocou, se a inovação para a gente é o produto sendo utilizado no paciente, sendo disponibilizado para o paciente. Se o produto não gera nota fiscal, se o produto não está no mercado, ele pode ser uma pesquisa interessante, de mestrado, doutorado, mas não é, em última análise, inovação, e quem diz isso não sou eu, o Manual de Oslo, né, o Consenso Internacional sobre Inovação. E a participação de especialistas que colaboram e enriquecem o debate no âmbito da incorporação de tecnologia. Na questão de dispositivos médicos, a gente tem alguns dados interessantes. Né? O volume de acesso a essas tecnologias vem apontando. Eu trouxe aqui recentemente alguns dados interessantes. Quando a gente olha nos últimos 5 anos, né, nós tivemos cerca de 52 avaliações de processo de incorporação de dispositivos médicos, 39 tecnologias diferentes, 8 ampliações de uso e 5 apenas não incorporados. Tá? Hoje nós temos 18 avaliações, né, sendo incorporadas, 10 novas tecnologias, 3 ampliações de uso e 5 não incorporadas. Em medicamentos são 355. Então você vê que existe uma cultura, existe um movimento em torno dos medicamentos muito mais acentuados. Né? E o que a gente pode considerar, né, no balanço geral desses últimos 5 anos, né, são 61 dispositivos incorporados e 157 medicamentos incorporados, o que já dá aí uma diferença, mas o que a gente observa, principalmente em virtude da diversidade de produtos que nós temos no setor de dispositivos médicos, a tendência disso é crescer. Tá? A ATS ganha uma centralidade nas discussões técnicas, não só no âmbito do Ministério, como também na ANS, mas também no âmbito judicial, onde hoje um grande calcanhar de Aquiles para o gestor, seja do SUS, seja da saúde suplementar, são as demandas judiciais que estão chegando. Né? Só para dar uma ideia para vocês, a secretaria a qual eu represento hoje, em 2003, tinha uma demanda de mais judicialização, eu acho que é algo em torno de 20, 30 milhões de reais por ano. Né? Hoje a gente está passando de R$ 1 bilhão. Né? Então, assim, o modelo da judicialização e o modelo de você não ter uma ferramenta efetiva que determine, um mecanismo legal que determine o que vai ser incorporado efetivamente ou não, isso coloca em xeque todo o planejamento orçamentário, todo o planejamento estratégico das ações de saúde. E aí, nesse pacote, a gente tem 2 temas que eu queria destacar. Tanto o tema 6, que está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal, que trata da essencialidade das evidências, e o tema 1, 2, 3, 4, que trata da qualificação técnica. Em última instância, senhores, esses 2 temas exigem que se tenha um processo de avaliação de incorporação muito robusto, muito qualificado. Né? Principalmente quando você vai tomar decisão. Alô? Está sumindo. Bom, quando a gente vai tomar a decisão, né, de colocar, em especial no sistema público de saúde brasileiro, que é o maior do mundo, na perspectiva de um país com mais de 100 milhões de habitantes, que tem esse desafio de prestar atenção à saúde gratuita da população, o impacto orçamentário muitas vezes é brutal. Né? Então, e você, às vezes, numa ação judicial,
você está fazendo uma demanda pontual, uma demanda de um grupo específico, mas você pode desarticular toda uma assistência ampliada. Alguns debates que nós temos hoje, né? Tem o debate da agência única de ATS, né? Isso ainda não é um consenso, acho que é uma coisa que a gente tem que estreitar mais a discussão, principalmente na minha visão, que é uma visão do Eduardo. Eu acho que esse modelo de agência reguladora tradicional que nós temos não caberia num modelo como esse. Eu acho que na questão de blindar e estruturar e ter uma área técnica consolidada e estável, isso sim é uma coisa que pode ser discutir, mas o modelo tradicional de agências, eu não sei se cabe muito, né, nesse modelo. As auditorias do TCU, né, e aí tem algumas recomendações importantes, e uma recomendação que ficou clara nessa auditoria do TCU, é uma coisa que já vem sendo debatido de alguma forma, a Denise acho que acompanha um pouco disso lá na secretaria, é o seguinte, né, além da lei da incorporação, né, que é de 2011, além da lei do SUS, etc., existe um negócio chamado Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, né, e a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que o gestor público não pode fazer despesas sem orçamento prévio, né? E o que é que isso quer dizer em formas práticas? Eu vou dar um exemplo concreto para os senhores. Todo dia 31 de julho de cada ano, o governo tem que mandar para o Congresso Nacional um negócio chamado PLOA, né, o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Naquele projeto de lei orçamentária anual, tem todo um estudo que nós fazemos do que nós vamos a nossa previsão de gastos para o ano seguinte, né? Essa previsão de gastos do ano seguinte é submetida ao Congresso Nacional e depois do debate no Congresso Nacional faz-se a lei orçamentária anual e naquela lei orçamentária anual nós temos o orçamento da gente, aonde nós podemos gastar o dinheiro e aonde nós devemos gastar o dinheiro conforme uma lei específica. Ano passado nós mandamos a PLOA, no dia 31 de julho, Fernando, no final do ano nós tivemos a LOA aprovada, mas entre o dia 1º de agosto e 31 de dezembro nós tivemos R$1,5 bilhão de novas incorporações. Tá? Essas incorporações não tinham previsão orçamentária, e o que acontece na vida real é que você tem que fazer remanejamentos, acomodações de orçamento, eventualmente fazer algumas alterações legislativas que permitam você incorporar essa coisa. O que o TCU aponta nesse acordo de 2026 é que antes da incorporação, da efetiva incorporação da tecnologia, o gestor responsável pela área vai ter que apontar que ele tem um orçamento que cobre essa despesa. Em última análise, traduzindo um pouco essa análise, o que a gente vai ter que fazer a partir de agora, e aí a gente vai ter que ver como é que se discute a modulação e a operação, principalmente dos processos de incorporação, é que eu vou ter que ter, dentro de uma janela temporal, um conjunto de coisas que foram incorporadas, discutidas, a proposta do orçamento desses produtos vão ter que estar dentro do projeto de lei orçamentária. Se o Congresso aprovar, é incorporado. Se o Congresso não aprovar, vai ficar numa outra tentativa de um novo projeto de lei. Tá? E, traduzindo um pouco o que o TCU aponta no acordo, é isso, né? Nós pedimos alguns esclarecimentos adicionais ao controle, para poder deixar essa informação um pouco mais clara na determinação do tribunal, mas um pouco disso que se traduz, né? Porque o vetor de incorporações está aumentando e está aumentando de forma bastante inclinada, e isso já, em algumas situações, já dificulta o efetivo planejamento orçamentário, né? E aí um dos apontamentos que eu tirei aqui do TCU, né, que eles fazem fortemente uma recomendação em um alinhamento, né, entre as deliberações da Conitec, né, e as ações da ANS na questão de incorporação de tecnologias. Eu concordo com a Dominique, tem coisas que são diferentes, né? A gente tem que fazer uma conversa com o controle em alinhamento em relação a isso, mas tem coisas que são convergentes, e eu acho que a gente tem que fazer um alinhamento disso, de como é que a gente vai prever, né, que uma coisa entra num sistema e vice-versa, né? A Dominique reforçou muito isso, que são sistemas com lógicas distintas, né? Mas em relação a desafios compartilhados, a gente tem que olhar a questão da sustentabilidade de ambos os sistemas. Então não dá só para ficar incorporando coisas de qualquer forma, sem critério, né? O alto custo, os tratamentos a cada dia que passam estão ficando mais caros, mais complexos, às vezes são tratamentos contínuos, às vezes são tratamentos que podem ser paliativos, ou podem ser coisas que
que dão continuidade a uma melhoria da qualidade de vida do cidadão, mas isso tem um impacto financeiro importante e nem sempre o vetor orçamentário acompanha isso. Tá? A judicialização, que eu já falei um pouco aqui, é a questão das evidências. Tá? São os desafios que nós temos em comum. E isso um pouco disso que está aqui destacado, a Dominique comentou, que são um pouco de lógicas diferentes, seja da Conitec quanto do COSAúde. A lógica do SUS é basicamente a questão da universalidade do financiamento público, e quando a gente fala de financiamento público, a gente está falando de orçamento público, que tem que ter aprovação do Congresso Nacional. Tem que ter isso, uma lógica do Sistema Único de Saúde, a pactuação interfederativa, né, e a organização de rede assistencial e também a definição de protocolos clínicos. E os PCDTs também são importantes para a gente poder efetivar a incorporação. Eu ouço muito, né, a questão da gente fala, olha, determinado produto vai entrar no sistema, ele custa mais caro, mas vai trazer outros ganhos para o Ministério, outros ganhos para a rede. Mas a gente é a seguinte lógica, né? E a gente não pode falar, em especial no SUS, da incorporação de tecnologia, sem discutir a lógica do orçamento do Estado brasileiro. Isso é importante, eu queria destacar. Você imagina uma grande corporação, né, que presta serviços, que tem um estrangulamento de caixa, tem dificuldades operacionais, mas essa prestação de serviço que é feita por essa grande corporação é feita também por outras corporações que também estão estranguladas e que também têm dificuldade de caixa. Cada uma com seu orçamento próprio, com sua receita própria, com sua despesa própria, né? Mas uma, né, numa situação aí, numa relação simbiótica entre elas. Aí você imagina se você chega para a primeira corporação e fala o seguinte: faça esse investimento, incorpore essa tecnologia, modifique esses processos, que você, apesar de fazer esses investimentos, você vai melhorar a qualidade operacional efetiva, entretanto, vai melhorar o fluxo operacional dos outros colaboradores e não o seu. Né? Então, isso quer dizer, às vezes, que você tem, de uma forma sistêmica, um ganho geral com aquela tecnologia, e aí eu estou falando estritamente na questão orçamentária, mas, eventualmente, o Ministério, no caso, não consegue se apropriar desse ganho. Continua com o orçamento ainda mais estrangulado. Você pode aliviar na ponta, mas o Ministério continua com o orçamento estrangulado e você não tem um mecanismo de compensar isso de alguma forma. E eu acho que isso é uma coisa que tem que entrar no debate quando a gente fala de uma modificação desse modelo, a lógica aí à luz do que o tribunal vem comentando. Tá? A atenção da incorporação automática, né? A Dominique comentou um pouco isso, né? Basicamente isso que a gente tem, né? A Conitec incorpora e você tem uma obrigação legal do sistema de saúde suplementar em 60 dias fazer essa inclusão no rol da ANS, né? Mas ainda você tem um hiato regulatório disso aí, né? Que você não tem ainda um hiato normativo à luz das operadoras. Tá? Há algumas falhas regulatórias no entendimento do tribunal, né, que não tem a questão da âncora de preço, tá? Você não tem ainda algum mecanismo que fale, olha, aquele preço que foi incorporado ou foi referenciado na Conitec, esse é o preço que tem que ser praticado na saúde suplementar. O tribunal aponta isso no seu documento. Tá? Ele fala de autonomia técnica restrita, né? Mesmo quando eventualmente o COSAúde identifica a inviabilidade econômica, a inclusão no rol permanece obrigatória, ou seja, aquilo pode ser efetivo e interessante para fins de incorporação à luz da saúde pública, em questões específicas da saúde pública, mas quando isso é transplantado automaticamente para a saúde suplementar, nem sempre essa lógica pode prevalecer. Né? E a recomendação que ele faz também do PMVG, que é o preço máximo de venda do governo, como sendo também um teto aí que seja definido para a saúde suplementar. Isso não é um tema fácil, principalmente dependendo de que lado do prisma você está, seja do regulador, seja de governo, formulador de política pública, seja do paciente. Né? Então, a gente tem que ter uma conversa, acho que mais estreita e mais objetiva disso. Né? Mas o ponto-chave é que, principalmente nas avaliações de tecnologia, eu acho que teria que ter uma autonomia preservada das áreas técnicas. Né? Às vezes, principalmente quando você tem um paciente ou um parente acometido com uma doença grave, né, você receber uma resposta negativa de um processo de incorporação não é uma coisa agradável, mas quando você olha isso à luz de um sistema público, de um sistema mais amplo, a lógica é um pouco diferente. Tá? Tem uma discussão objetiva de se modernizar a Conitec, já houveram algumas modificações no decreto de regulamentação da Conitec no ano passado, mas o principal foco, né, é o termo de compromisso para manutenção de preços ofertados. Não é raro a gente verificar que a Conitec aprova um produto com um preço de referência específico e quando a gente olha na ponta em estados e municípios ou algum hospital público, aquele preço não é praticado para fins de incorporação.
tá? Alguns pontos importantes desse marco normativo, que é o termo de compromisso, onde se assume o compromisso formal, né, de quem pediu a incorporação, de se manter os descontos, né, depois do processo de incorporação, análise de impacto e também um comitê de negociação que vai ser organizado para se poder melhor negociar os preços daquilo que é incorporado, tá? Alguns pontos aqui rapidamente apontados pelo TCU, né, que a empresa declara preço da ATS, incorporação aprovada, a compra pública ocorre, preço declarado não é mantido, e tem ainda uma questão de monitoramento pós-incorporação, né, que caso não aconteça, você pode ter um comprometimento da sustentabilidade do processo como um todo, tá? Aqui alguns dados rápidos do setor de dispositivos médicos, né, tem um crescimento importante, já é um mercado bastante significativo no Brasil. A gente fala muito, Felipe, dessa questão do registro sanitário ser atrelado a uma avaliação de ATS. Essa polêmica já se arrasta há pelo menos 20 anos, eu estava no Anvisa ainda lá atrás, né? Sempre teve essa questão se vale a pena fazer isso. Eu acho que, eu não gostaria particularmente de atrelar uma coisa com a outra, eu acho que a ATS vai lhe dar um resultado dependendo do foco e das questões que você faça, dependendo do foco do mercado que você quer atingir. Tá? Eu acho que o processo de registro tem muito mais uma lógica de segurança e de eficácia do produto, mas a questão de economicidade, de custo-efetividade, eu acho que depende muito do contexto na qual aquela tecnologia vai ser aplicada. Alguns desafios ainda no setor, né? A questão do registro sanitário, a questão de compra pública, o Ministério da Saúde vem trabalhando muito com a parte de centralização de compras. Naquilo que a gente vem centralizando compra, a gente tem alguns resultados bastante interessantes em relação a ganhos de escala, em relação a descontos, mas ainda cabe alguns desafios, por exemplo, mais voltados a materiais de consumo e hortas e próteses e materiais especiais, né? Você centralizar uma compra dessa traz alguns novos desafios ao Ministério da Saúde, que eu acho que de forma recortada e segmentada pode ser um objeto de algum piloto em breve, tá? Aqui na questão dos dispositivos médicos versus medicamentos na ATS, né, como eu falei, né, o grande diferencial e na abordagem, eu acho que é a questão do ciclo de vida mais curto de dispositivo médico, né? Como eu falei no início, enquanto um medicamento pode ficar 10, 15, 20 anos no mercado, um dispositivo às vezes fica 2 anos, 3 anos, pelo menos um novo modelo, alguma nova funcionalidade vai ser agregada a esse dispositivo num curto intervalo de tempo. Tá? Alguns avanços regulatórios para o setor, vou passar isso rapidamente, mas o que são os próximos passos para isso, né? A gente tem que ter metodologias adaptadas para o setor de dispositivos médicos, né? Só trabalhar um pouco na lógica de medicamento, eu acho que o modelo no geral é muito bom, mas a gente tem que fazer algumas adaptações para o setor. Previsibilidade de preço, né? E essa questão do preço hoje é um fator preponderante para a tomada da decisão final sobre se incorpora ou não incorpora uma tecnologia, e às vezes o atraso da efetiva incorporação acontece também pela questão do preço, pela questão orçamentária, o diálogo regulatório com a indústria, com os pacientes e com os profissionais de saúde tem que ser estreitado ainda mais, e a agilidade regulatória, tá? Tudo isso tem que ser pensado. O que a gente tem que fazer é incorporar melhor e não apenas ficar incorporando mais coisas, né? Eu acho que todo o sistema público é tensionado, e inclusive o setor privado também suplementar é tensionado pela questão orçamentária, pela questão das novas tecnologias. Existe um apelo e um fetiche tecnológico que às vezes induz a população a buscar novos produtos, novas formas de tratamento, mas isso tem que ser feito na nossa avaliação de forma racional e sustentável, tá? E, para finalizar, né, o compromisso dessa secretaria basicamente é com a questão de buscar dentro de um sistema universal, né, as melhores incorporações possíveis, manter diálogo permanente com o setor e fortalecer institucionalmente toda a parte da Conitec. Era isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Vou também destacar alguns pontos, né, da fala do Eduardo. Acho que a questão da previsão orçamentária para a incorporação é fundamental, previsibilidade, segurança jurídica, né, o que a indústria tanto pede para poder investir, para poder olhar para o mercado brasileiro com um olhar mais seguro. Sobre a agência única, sim, as vantagens, se qualificar e reter pessoal, reter mão de obra, isso é indiscutível, né? Você criar uma instância, seja ela qual for, que você possa diminuir esse turnover, pelo menos em relação à Conitec. Eu acho que a CoSaúde sofre menos, né, pela carreira da agência, mas a Conitec sofre bastante em relação a isso.
E as rodadas de negociação de preços, né? A Dominique trouxe aqui, na perspectiva da ANS, e agora a Conitec também, nós defendemos, enquanto indústria, que é fundamental que esses espaços sejam criados. Não se pode, né, ter uma negativa taxativa a partir daquele preço que foi apresentado. É necessário chamar a indústria, sentar, não só negociar preços, mas mecanismos para favorecer esse acesso, né? A gente precisa trabalhar nisso, o ACR vai um pouquinho ao encontro dessa discussão. E um outro ponto que o Eduardo traz de importância é a grande diferença do setor de equipamentos e dispositivos médicos para o setor de medicamentos. E aí, já fazendo esse gancho, vou chamar o Fernando para a nossa conversa. Né? A gente não pode fazer um depara na perspectiva de ETS, incorporação, do que se faz para a farma, para dispositivo médico. E, a partir disso, a ABMED tem trabalhado muito, desde 2022, para qualificar esse discurso, junto à própria ANS, junto ao DEGITES, à Rebrates, sociedades médicas, associações de pacientes, para que conheçam de fato o nosso setor, que, como o Fernando coloca, sempre é um bicho totalmente diferente, né, Fernando? Desde concepção de produto, dinâmica de mercado, o Eduardo falou aqui de ciclo de vida. Muitas vezes as nossas incorporações, elas têm mais de um fornecedor, né, diferente de medicamento. Quando chega produto ainda sob patente, você tem um único fornecedor. O nosso setor, não. Né? Então, eu queria que o Fernando falasse um pouquinho, né, dessa perspectiva do setor de equipamento e dispositivo médico. Lembrando também, né, pessoal, que a saúde, ela tem duas dinâmicas. Uma é da questão social da saúde enquanto valor fundamental, assim como diz nossa Constituição, e a outra como negócio. E aqui nós estamos numa feira, né, uma feira de negócios, então a gente precisa fazer esse debate também. O negócio, mercado público, o negócio, mercado, saúde suplementar, e como você negocia, você tem questões logísticas, garantia de pagamento, enfim, uma série de aspectos que influenciam no preço. Então, talvez falar em PMVG para a saúde suplementar é uma discussão rasa, a gente precisa aprofundar. Fernando, por favor. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, Eduardo, Dominique, Denizar, um prazer estar com vocês, uma honra. Agradeço terem aceitado nosso convite. Dominique, mande um abraço para a Lenise, para minha xará Fernanda. Bom, eu tentei tomar nota de muita coisa que Dominique e Eduardo trouxeram aqui, Felipe, mas vou tentar me ater em alguns pontos específicos que me chamaram a atenção, sem deixar de colocar nosso ponto de vista, para o qual você tem sido o principal representante da ABMED, principalmente lá em Brasília, e mesmo aqui em São Paulo, falando sobre a questão de considerarmos uma metodologia de multicritério para a incorporação de dispositivos e equipamentos médicos, justamente para premiar essa grande diferença que existe entre os dois grandes animais da indústria, dispositivos e equipamentos médicos e medicamentos. Não vou entrar em detalhes, evidentemente, desse documento que a ABMED, acho que teve participação do Denizar, teve participação, acho que o Eduardo participou também, lá atrás das discussões, acho que o pessoal da ANS esteve conosco, porque é muito extenso, muito detalhado, a proposta é bastante ampla, a gente tem trabalhado nisso, como o Felipe falou. Ainda recentemente tivemos um seminário, né, Felipe, com o pessoal de pacientes, representantes de pacientes. Vai ser dia 16, mês que vem. Sociedades médicas, associações de pacientes. Isso. Porque a gente entende que essa diferenciação ela tem que ser melhor compreendida e, de alguma maneira, premiada dentro de todo o processo de incorporação de tecnologias que ocorre aqui no país. Vou fazer referência a dois pontos que me chamaram profundamente a atenção. Um deles muito óbvio, mas que é interessante você ouvir sobre perspectivas diferentes. Perspectiva de mutualismo e de mutualismo e orçamento público, né? No fim do dia, o que nós estamos falando, e hoje lembro a todos e aqueles que tiverem a oportunidade de participar, por favor, será um prazer recebê-los no lounge das presidências, às 14 horas, para falar do lançamento do Observatório Permanente da Saúde. A grande questão que perpassa toda a saúde brasileira é a questão da arquitetura econômico-financeira. Sem sombra de dúvida, isso é algo que, se nós não equacionarmos de forma ampla, e isso
extrapola fundamentalmente o setor da saúde. É uma questão de discussão nacional muito mais ampla de o que se faz com o dinheiro do país. E a gente vai ter a oportunidade de tratar um pouquinho melhor disso à tarde. E por que eu digo isso? Um primeiro ponto que talvez devêssemos considerar quando falamos de incorporação de dispositivos e equipamentos médicos no âmbito da Conitec e na ANS, e o Eduardo trouxe isso quando ele fala da questão da alocação do orçamento até 31 de julho. Precisaria haver, evidentemente, e de forma muito mais profunda, a dotação orçamentária necessária para a incorporação. Não só em função da responsabilidade fiscal, mas pela realidade econômica que o país pretende vivenciar ou planeja vivenciar para o ano seguinte. E dentro dessa lógica, deveria haver uma distinção muito clara em qual volume iria para medicamentos e qual volume vai para dispositivos médicos. O Eduardo trouxe um dado muito relevante. A aceleração de incorporação de dispositivos e equipamentos é muito mais rápida do que o vetor, é muito mais inclinado, ângulo muito mais aberto para dispositivos e equipamentos médicos do que o é para medicamentos. E toda a discussão de saúde, no fim do dia, ela vai e volta, mas ela entra na questão do alto preço do custo de medicamentos. Os medicamentos especiais, aqueles de tecnologias mais avançadas, que acaba inibindo o debate, me parece, muito mais amplo do que é o que se faz com o dinheiro para a saúde como um todo. Então, esse é um ponto que me chamou a atenção, tanto na fala da Dominique como na fala do Eduardo, porque eu acho que são questões que acabam sendo discutidas tangencialmente e depois se aprofunda especificamente no setor de medicamentos. Eduardo trouxe também a questão de comitês de preços, discussão de preço, e aqui eu acho que é importante deixar bem clara a posição da BIMED sobre a questão de discussão de preços, embora nós não nos envolvamos em nenhum aspecto comercial das nossas associadas. Não dá para pensar dispositivos médicos na lógica de medicamentos, com algum grau de amarração, limitação de preço ou mesmo algum tipo de controle. Por uma razão muito simples. A cadeia produtiva de dispositivos e equipamentos médicos é muito mais longa e muito mais complexa do que a cadeia produtiva de medicamentos. A indústria instalada de medicamentos no Brasil é quase que, se não é ainda autossuficiente, está muito próxima da autossuficiência. Questão de IFA, acho que é importante, mas temos Fiocruz, temos Butantan, temos muita gente trabalhando no sentido de encurtar isso. Já em dispositivos e equipamentos médicos, não é assim. A cadeia produtiva é extensa, longa, geograficamente multifacetada. O Brasil não detém tecnologia, Eduardo trouxe essa questão da inovação. Inovação só existe quando ela gera recurso para alguém, seja dinheiro ou seja saúde, no caso de dispositivos e medicamentos. Então, eu acho que essas questões seriam mais avaliadas. E, Felipe, você como nosso sponsor dos comitês de ATS, tecnologia e inovação, eu acho que essas discussões mais filosóficas precisam ser trazidas para o âmbito da associação para que a gente faça contribuições mais amplas sobre esse assunto. Porque nós precisamos, de alguma maneira, entender as grandes diferenças entre os dois segmentos da indústria e, principalmente, entender que o funding para isso depende de muitos outros fatores do que simplesmente capacidade de compra. E a gente sabe o tamanho do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é 2% do mercado mundial em dispositivos e equipamentos médicos. Então, é uma atratividade boa, mas é uma atratividade relativa. Então, nós precisamos levar essas variáveis em consideração, para além dos multicritérios necessários e que vão premiar os dispositivos médicos em base àquilo que a gente consegue trazer de melhor, que são as evidências de vida real. O mundo real é que acaba, de alguma maneira, justificando melhor, dadas as limitações éticas que existem em relação a dispositivos médicos quando comparado a medicamentos. Eu acho que, inicialmente, seria esses os pensamentos. Obrigado, Fernando. Eu queria destacar também aqui, nas falas, a importância da inserção da indústria na CAMES, por consequência na CoSaúde. Eu acho que faltava esse ator fundamental, sentar à mesa para o debate.
e todos têm conflito de interesse. Se tiver declarado, acho que não há problema, né? O importante é que, inclusive, você dê direito de fala, voz para o contraditório. E a nossa participação na CoSaúde tem qualificado muito o processo, os resultados mostram isso, né? Como que a indústria está levando a sua perspectiva e colaborando para o debate, para a análise técnica. Por outro lado, a gente está fazendo dever de casa também, de qualificar, né, as nossas associadas para que os relatórios sejam mais bem apresentados, seja na CoSaúde, seja na Conitec. O comitê também, né, de equipamento dispositivo médico foi criado na Conitec, qualificou muito o processo também. E como o Fernando colocou, né, nós temos algumas questões éticas, metodológicas que dificultam, né, ou muitas vezes inviabilizam que alguns tipos de estudos mais complexos sejam realizados com equipamento dispositivo médico. Por isso a importância de valorar os dados de mundo real, as evidências de mundo real, e na perspectiva de equipamento dispositivo médico, muitas vezes você não tem diferença no seu desfecho clínico, né, mas muitas vezes você tem um ganho para o serviço, onde você aumenta a eficiência, um equipamento que me permite fazer 10 exames, frente ao equipamento que permite fazer 15. Eu vou ter mesmo desfecho, mas o serviço vai ganhar, o sistema vai ganhar, então, dentre outros aspectos, né, de usabilidade, segurança e desempenho do produto. Bom, deixei por último o professor Denizar, pela história, tem capacidade de fazer um sobrevoo por tudo que nós falamos aqui, teve já como secretário lá na Esquiti, conhece bem a indústria farmacêutica, a indústria de equipamento dispositivo médico, agora na saúde suplementar mais dedicado. Por favor, professor. Obrigado, Felipe. Bom dia, quase boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Fernando, o Felipe, Dominique, Eduardo e agradecer a BIMED pelo convite, um painel muito qualificado. Foi muito bom ouvir a Dominique e o Eduardo. Nós temos um grande desafio aqui, que é respeitar as especificidades de cada um dos sistemas e, ao mesmo tempo, encontrar algum caminho de maior integração para garantir mais acesso na ponta aos nossos pacientes com qualidade e sustentabilidade. Isso não é simples. E, antes de falar em Brasil, a Europa está indo num caminho muito interessante de buscar a harmonização dos processos de ATS entre os países membros, definições de priorização explícita, coisa que falta no nosso sistema, seja no SUS ou na saúde suplementar, não há orçamento para tudo. Nós temos que definir o que é prioridade baseado na nossa carga de doença, nas nossas necessidades não atendidas, e isso é um pacto social que a Europa está criando, inclusive com análise de decisão multicritério, de trazer indústria, regulador, financiador, paciente para essa discussão. É claro que o sistema europeu, quando a gente olha, majoritariamente de acesso universal, facilita mais esse processo, mas você tem alguns modelos híbridos, Alemanha, enfim. É interessante por quê? Porque eles estão tentando maximizar. A ATS aumentou muito em complexidade. Por quê? Porque a tecnologia aumentou em complexidade, os estudos para avaliar essas tecnologias aumentaram em complexidade, as incertezas de evidência também aumentaram e a gente tem que acomodar a ATS a essa nova realidade. Tanto é que hoje nós temos cada vez mais modelos, acordos de acesso gerenciado, compartilhamento de risco, para lidar com essas especificidades. Mas vamos voltar aqui para o nosso ambiente. E eu quero fazer aqui uma meia-culpa. Quando eu estava lá em 2019 com o chapéu da Esquiti, a gente começou esse debate. E nós erramos, porque nós chamamos, isso criou-se um documento de mais de 200 páginas, chamamos um grupo com fomento da OPAS para gerar um documento do que seria uma Agência Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde. Estava errado chamar de agência. Eu acho que tem que ganhar integração. De que forma a gente, respeitando o registro sanitário, a discussão de preço na CEMED para os medicamentos e a decisão de incorporação, seja para o SUS ou para a saúde suplementar, como ganhar mais integração nesse processo. O maior case de sucesso desse país em medicamentos foi a incorporação dos medicamentos da hepatite C. Os menores preços mundiais, a celeridade e zero de judicialização na incorporação do Sofosbuvir, Bemprevi e da Clastovir. Por quê? Porque houve integração. Fernando, houve essa discussão no governo. Falou, como é que a gente define o registro, define o preço e incorpora? É claro que, dadas as especificidades, o Fernando falou com muita propriedade aqui, dispositivo é um outro mundo em relação às realidades de evidência, a logística, todo o que a Dominique falou da própria linha de aprendizagem
para poder que a gente tenha um sistema preparado para lidar com os dispositivos. Mas eu quero fazer agora uma reflexão, talvez até uma provocação, hein, Felipe? O que está acontecendo com o sistema? Cada vez uma maior aproximação, e é perfeito. O ministro Padilha está indo num caminho fundamental para a gente resolver alguns gargalos do SUS. Um dos maiores gargalos do SUS é o acesso à média complexidade, é acesso a especialista, a exames que vão definir o curso do doente. Sabiamente, essa gestão vai buscar, na saúde suplementar, na iniciativa privada, esse tipo de recurso, combinando formas de pagar. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar até, Dominique, se me permita, para mim a especialidade, a cardiologia. O doente hoje no SUS, ele pode colocar um TAV num hospital de uma saúde suplementar. Cada vez nós vamos aproximar isso. E é bom para o doente, é bom para o sistema. O doente não está preocupado se é particular, se é hospital público. Ele quer ser bem atendido de forma adequada. Nós temos ainda diferenças de financiamento, óbvio. Apesar, nem vou entrar aqui na discussão da renúncia fiscal, né? Porque nós que pagamos planos de saúde podemos abater isso do imposto de renda todos os anos. 18 bilhões de reais hoje só do imposto de pessoa física. Isso é importante, é uma discussão que o país também tem que avançar. Se é um pacto social para a gente aumentar mais recursos para o SUS, a gente tem que discutir isso. Não é? E é regressivo. Porque se o indivíduo vai lá e faz uma cirurgia plástica estética, ele pode ir lá e abater. Ao contrário da população de baixa renda que não tem essa oportunidade. Então, essas são discussões importantes, mas claramente a gente tem um setor hoje que a saúde suplementar tem um modelo de financiamento pelo mutualismo, pelas empresas, pelos grandes contratantes e as famílias, e a saúde e o SUS, óbvio, pela tributação, com todas as discussões que a gente tem aí de uma melhora de financiamento. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que essa que é a pergunta, Felipe. Não é uma pergunta simples, o tema é complexo, não dá para fazer de forma assodada, tem que realmente encontrar caminhos que aproximem alguns itens. A discussão de preço ela é vital, o TCU foi e falou, e citou isso. Essa é uma coisa que preocupa a indústria. A farmacêutica, principalmente, tem muita preocupação em relação a isso. E eu vou me apropriar aqui de um exemplo de medicamentos para mostrar o porquê dessa diferença. Vamos pegar o Zolgensma, terapia gênica para atrofia muscular espinhal, que está tabelada pelo DELOG em 6,2 milhões. E dentro do acordo de compartilhamento de risco, isso caiu, mas aí tem alguns termos de confidencialidade. A saúde suplementar hoje compra 9, 10 milhões. Entre 6 e 10 tem uma diferença importante. É claro que, e eu entendo também, a gente conversa muito isso com o Mussolini, com o Renato, a previsibilidade do pagamento do SUS é totalmente diferente, inclusive da logística para a saúde suplementar. Mas isso, Dominique, é uma oportunidade da saúde suplementar de se organizar. Por que não discute isso? Olha, agora a saúde suplementar pode comprar em bloco, garantir, através de fundos até, essa é uma discussão que está em curso, a previsibilidade por parte da indústria na hora de fazer esse acordo. O caminho que vocês estão fazendo lá, de discussão, é quase que um registro de ata de preço que vocês estão fazendo agora, combinando o preço e que seja um pacto com a indústria de manter esse preço para a saúde suplementar. A gente tem que caminhar nesse sentido. E talvez, Fernando, esse ponto você falou mesmo, a gente às vezes de forma reducionista fica botando a discussão em terapia gênica, que é claro, que assusta, né? 17 milhões de reais por um tratamento assusta. Agora, isso pode ser o ponto de partida de como é que a gente vai garantir a sustentabilidade. Nós vamos ter que discutir isso, de preço, de como é que a gente aproxima os preços, porque não pode dizer assim, mas a conta da saúde suplementar. A saúde suplementar ela não é representada só pelas grandes seguradoras, não. Nós temos hoje, por uma realidade de Brasil, várias operadoras que atendem a municípios de 20 mil, 30 mil habitantes, e que tem que ser preservado isso. E que basta um dispositivo de alto custo, basta um medicamento de alto custo, para inviabilizar. Nós temos que encontrar algum caminho. E os dois lados têm que fazer o dever de casa, a saúde suplementar tem que se organizar nesse sentido. Eu tenho sido assim, muito crítico em relação a isso, da mesma forma que a gente tem que olhar o seguinte, eu sou médico, eu estou preocupado com o paciente. E a gente tem que olhar como é que a gente viabiliza isso. Sem
sem ter também essa visão romântica, não, a tudo e a todos, não, vamos organizar esse processo, e nós temos uma oportunidade, porque a gente já avançou. Há etapas desse processo da ETS que são comuns, não tem que discutir eficácia para a saúde suplementar e eficácia para o SUS, ela é mesma. Saúde, segurança, esses atributos, eles são comuns e a gente já ganharia tempo nesse processo. O que eu acho que a gente pode avançar é tentar minimamente conectar isso, porque hoje esse modelo que a gente tem na farma, de registro antes da incorporação, perde poder de negociação. Isso é óbvio que perde negociação. E a gente vê um caminho importante, que inclusive a atual gestão está levando, de confidencialidade de preço. Por quê? Porque o Reino Unido faz isso e garante menores preços no final para a população. Então, nós temos que encontrar formas de aproximar isso, já que a assistência está aproximando. Por uma questão lógica, os nossos pacientes têm que ter o recurso, independente se ele é público ou é privado. E essa organização que está sendo feita por parte de contratualizações, ela já é um caminho para que a gente encontre, naquilo que nós podemos ser muito próximos, de racionalizar isso, de integrar esse processo. Porque à medida que você também fragmenta muito, é judicialização. Porque o Brasil tem uma realidade que é distinta dos países europeus. Uma judicialização que penaliza isso, penaliza o orçamento dos dois setores, penaliza a organização, né, do sistema de priorização e assim por diante. Então, eu penso que olhar essa discussão, não como agência, e eu faço a meia-culpa, nós erramos, não é agência. Eu concordo com o Eduardo, a agência é um negócio muito mais complexo. Como integrar isso? Como colocar isso? Como garantir um processo técnico e não político? Na pandemia, nós vimos o quanto a Conitec foi atropelada por questões políticas, kit Covid e assim por diante. Nós temos que garantir que a análise seja técnica. A decisão pode ser até política, de incorporar, que faz parte da democracia. Agora, quem analisa, ele não pode incorporar. A análise é técnica, e quem incorpora não avalia. Esse é um processo separado, que tem que ser garantido. Se a gente consegue ter uma maior integração desse processo, nós vamos, de alguma maneira, dar mais celeridade à chegada da tecnologia certa para o paciente certo, na hora certa, para que isso possa ser viabilizado. Eu acho que são debates como esse que engrandecem, porque a gente coloca aqui duas pessoas que conhecem muito o setor, trazem essa visão para que a gente possa reconhecer os caminhos, e eu parabenizo a Abmed por essa oportunidade da gente discutir um tema tão valioso quanto esse. Obrigado. Muito obrigado, professor Denizar. Trouxe aí a baila algumas propostas que, de fato, elas têm que ser debatidas, consideradas. Acho que a discussão de preço silenciado é um caminho, um mecanismo de compra conjunta na saúde suplementar, para, de fato, você ter volume, alguma forma de ter garantia, né? A ideia do fundo, não só para compra, mas um fundo garantidor também, que se discute bastante para situações inesperadas. A relevância da ATS enquanto ferramenta, e tem que ser um processo técnico, e aí essa ferramenta vai trazer mais elementos para o gestor, para decidir na perspectiva política, muitas vezes, mas essa qualificação ela tem que acontecer. Bom, chegamos ao nosso tempo. O Eduardo já tem que pular para um outro compromisso aqui. Eu vou pedir ao Fernando que faça o encerramento aqui da nossa mesa, por gentileza, Fernando. Bom, eu acho que mais do que a alegria de tê-los aqui conosco, a honra de tê-los aqui conosco, ficam elementos para muitas outras conversas. Eu acho que temos grandes oportunidades de explorar melhorias, não só no processo de incorporação, mas todo o processo de funding da saúde. Agradeço a presença de todos. Fica novamente aqui o convite para conhecerem o Observatório Permanente da Saúde. Essas questões estão colocadas lá e a gente procura agora endereçar propostas que sejam mais execuíveis do ponto de vista político-regulatório. Então, desejo a todos, agradeço, Dominique, Eduardo, Denizar, sempre um prazer vê-los. Felipe, parabéns aí pela condução e desejo a todos uma boa continuidade de hospitalar. Muito obrigado.